um espírito excelente. Quantos estão buscando esse espírito? Desse exemplo que está na Bíblia, vamos pedir a Deus sabedoria, porque eu tenho certeza que você não teria coragem de abrir a Bíblia sem pedir a orientação divina de Deus. Afinal, a mensagem, quem fala hoje, é Deus. Vamos orar então? Querido e eterno Deus, Santo Pai, te pedimos, meu Deus, que o Senhor fale através deste lábio, Senhor. Não tenho, Senhor, nenhum mérito diante de Ti, mas venho buscar, Senhor, os méritos de Cristo Jesus. E pedir que o Senhor perdoa, Senhor, os nossos pecados nessa noite. Querido Deus, que o Teu Santo Espírito possa habitar em nossa mente, Senhor, para que possamos ficar reverentes na Tua casa, para poder Te ouvir. Senhor Deus, nos ensina, Pai, como precisamos e almejamos a Tua luz. Senhor Deus, esteja com os nossos irmãos nesse momento, para que o Senhor sinta, Senhor, este culto como um cheiro suave a Ti. Obrigado por tudo, te agradecemos em nome do Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel 6:3. Há muitos exemplos na Bíblia sobre um espírito excelente. Mas o que mais nos chama a atenção é Daniel 6, no verso 3. Então, o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O que está sendo falado aqui? Sobre a reputação de alguém. Está dizendo que Daniel tinha um espírito excelente. Ora, se Daniel, sendo pecador, teve uma reputação dessa, então está ao meu alcance também. Nabucodonosor tinha vários para escolher, porém Daniel e seus 3 companheiros foi quem o chamou a atenção. Dario também ficou sabendo sobre a reputação de Daniel, sobre a honestidade dele, sobre a sabedoria dele e aquilo que a Bíblia chama de espírito excelente. Talvez você não saiba o que significa o termo excelente, mas o nosso dicionário Aurélio diz assim: é algo que excede o valor, que é mais valoroso, que não é bom, é muito bom. Veja isso. Daniel não era bom. Daniel era muito bom. Tinha um espírito excelente. O profeta Daniel, portanto, reconhecido na corte como alguém que excedia o valor, em comparação aos demais sábios de sua época, este espírito excelente que nele se manifestava podia ser visto não só na resolução dos casos difíceis que ele tinha que resolver, mas em seu conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos e declaração de enigmas. Isso tudo de um homem só? Uau! E aí, irmãos? É comum na geração passada ver pessoas que buscavam muito esse espírito excelente. É comum na geração passada ver pessoas que se preocupavam muito com suas reputações. Mas a pergunta é, hoje, quem está preocupado em ter um espírito excelente? Afinal de contas, o que é preciso fazer para ter um espírito como o de Daniel? Será que Daniel teve que fazer esforços de sua parte? Ou só o Espírito Santo bastava? E aí? O que diz o Espírito de Profecia sobre isso? Que o nosso esforço humano é ligado com o esforço divino. E aí é que algo acontece. Então, o seu esforço sozinho, nada vale. Só o de Deus? Também não. É junto. Deus precisa de sua disposição. Daniel esteve disposto. Sabe como? Pois é.
a primeira disposição de Daniel foi: espera aí, eu tenho que comer das iguarias do rei, não vou me contaminar. Daniel não estava num lugar maravilhoso, não era Jerusalém. As pessoas ali não comiam como ele, mas Daniel estava em Babilônia. Será que algo parece com hoje? Será que vivemos numa Babilônia? Numa confusão? Será que eu posso pegar o exemplo de Daniel? Por que o exemplo de Daniel está escrito na Bíblia? Irmãos, é para hoje. Não é para ontem, é para hoje. Quem alcançou o seu espírito excelente, amém, porque Paulo já fez a sua missão e já se foi e descansa. Mas hoje é o meu dia, porque o dia de Paulo já passou. Então, irmãos, ontem não importa, vamos pensar no hoje. Por que eu tenho que ouvir esta mensagem no dia de hoje? Porque o Espírito de Deus me trouxe aqui. Para tudo há um propósito. Veja que Daniel resolveu não se contaminar. Tempos mudaram. Mas, porém, a geração passada, que não aceitava muitas coisas, a geração de hoje já tolera. E talvez a de amanhã vai tolerar muito mais. Mas o importante saber é que Deus não muda. E que as mesmas provas que veio sobre Daniel, veio sobre nós hoje. Ele decidiu não se contaminar. Guarde essa palavra. Ellen White, no livro Este Dia com Deus, na página 89, diz o seguinte: na vida cristã, a excelência deve ser perseguida como meio de glorificar a Deus através de nossa vida. Opa, eu devo perseguir, veja, eu devo correr atrás, eu devo me preocupar com isso. Me preocupar com o quê? Com uma vida excelente. Mas, afinal de contas, cadê os aspectos da excelência? Calma que a gente vai chegar lá. Então, nós temos que correr atrás. Não é só o poder de Deus, é o esforço humano ligado intimamente ao divino. Isso está escrito no livro Vida de Jesus, Desejados de todas as nações, melhor dizendo. Ali diz desse esforço humano ligado. E aqui diz assim: todas as diversas capacidades que os homens possuem, alma, corpo e espírito. Então, para ter um espírito excelente, é corpo, alma, espírito. Esse conjunto tem que estar em harmonia, tem que estar bem. Todos estes lhe foram dados por Deus para serem educadas e adestradas. Não é só o cavalo, então, que precisa de adestramento, ou um cachorro, ou um animal. Será que o ser humano também precisa? E isso inclui nosso caráter também? Isso inclui nosso caráter, sim ou não? Sim. Tem como mudar o caráter? Quantos acham que tem como mudar o caráter? Tem alguns em dúvida se dá para mudar o caráter ou não? E aí, será que eu já nasci com o meu caráter pronto? Não, você não nasceu com o seu caráter pronto. E essa luta de transformar o seu caráter é até você alcançar a excelência, que é na volta do Senhor Jesus. Essa é a luta contínua, não para. Não repouse, não descanse na sua vida em comunhão com Deus. E ainda neste livro, Este Dia com Deus, diz: o homem precisa cooperar com Cristo para restaurar a imagem moral de Deus no homem. E é tomando o jugo de Cristo e aprendendo diariamente da mansidão e da humildade de Cristo, que Cristo pode usá-lo para ser uma bênção aos seus semelhantes. Quando é que somos uma bênção para os nossos semelhantes? Quando o perfume de nossa influência é uma bênção. Quando minha família gosta quando eu chego em casa, eu sou agradável. Quando as pessoas gostam quando eu chego na igreja, porque eu sou agradável. Esse é o perfume de Jesus em você, em mim. No capítulo 6 do livro de Daniel, nós encontramos referência a 4
agora sim, vamos falar como você pode alcançar um espírito excelente. Por que tantos elogios a Daniel? Sabe, Salomão diz o seguinte, que outra boca te louve, mas não a sua própria. Não era a boca de Daniel que estavam louvando, era outros que estavam vendo. Nabucodonosor viu que ele era diferente. Dario também. Então, quem é este que outra boca o louve? Que outra boca fale bem dele? Que reputação boa! Ele era irrepreensível. Está escrito na Bíblia. Foi o texto que nós lemos. Então, primeiramente, vejamos os ingredientes. Primeiro, fidelidade a Deus. Fiel a toda prova. Não foi diferente com Daniel. Daniel foi fiel a toda prova. Algo nos chama atenção. Daniel foi fiel. A primeira prova que veio sobre Daniel foi o apetite. Por que o apetite? Por que a primeira prova que veio sobre Jesus no deserto foi o apetite? Será que o diabo tem uma artimanha? Será que ele tem uma estratégia? E essa primeira estratégia é o apetite? Sim ou não? Primeira estratégia é o apetite? Sim. Sabe por quê? Porque se a sua alimentação vai mal, isso aqui seu vai mal. Sua mente é prejudicada. Uma mente cansada, abarrotada, uma pessoa que se alimenta muito de açúcar, principalmente, ela não consegue ter a clareza e o entendimento da palavra de Deus. Ela não consegue sentir o desejo de estar diante de Deus, porque sua mente está sempre estimulada por alimentos errados. Então, a primeira tentação de Daniel foi a primeira tentação do nosso Senhor, o apetite. Então, qual é a sua primeira tentação? Você acha que é a TV? Não. Esqueça todas as suas primeiras tentações. A sua primeira tentação é o apetite. A primeira tentação do seu filho de pequenininho é o apetite. E quando você chega ali e dá uma balinha para ele, você diz, estou concedendo com o seu apetite. Eu estou estragando o seu paladar. Eu estou estragando o seu apetite. Isso é sério. Tão sério que Daniel disse assim, eu não vou me contaminar. Alguns poderiam dizer, mas Daniel, ele não comeu da comida do rei porque era comida sacrificada aos deuses. Queridos, eram coisas imundas. Eram coisas que fariam mal. Daniel resolveu ter a sua mente clara para estar à disposição de Deus. Para que quando Deus falasse, ele entendesse. Quer ver? Come muita coisa doce e leia a Bíblia. Me diz se você vai conseguir guardar o que você leu. Continue com uma alimentação errada e estude a palavra de Deus. Venha aqui ouvir a pregação. Me diz se você vai conseguir guardar em sua mente alguma coisa. Irmãos, não consegue. Não consegue. E isso atrapalha nos estudos escolares também. Em tudo na nossa vida. A alimentação errada atrapalha. O estudo de hoje não é sobre a alimentação. Mas não dá para falar de Daniel sem dizer de sua fidelidade, de como ele foi tentado, como você é tentado, como eu também. Então, a fidelidade a Deus. O primeiro ponto de Daniel foi, eu não vou me contaminar. E aí? E o povo de Deus hoje? Tem lembrado de não se contaminar? Queridos, se estamos a um grau das profecias muito avançado, o fim de todas as coisas está muito próximo. Tão próximo que chega a ser muito pequeno o esforço do povo de Deus ainda está lutando com coisas mínimas, como uma carne, como um café. Queridos, isso já deveria ser vencido há muito tempo, porque são estimulantes. É algo prejudicial.
Se foi época que alguém um dia não sabia, isso já foi há mais de 100 anos atrás que não sabia. Então, hoje, nós deveríamos já estar num grau maior de santidade e não lutando com pequenas coisas da vida, como ainda o café. Queridos, precisamos avançar. Precisamos ir em busca, correr atrás, como diz Ellen White, correr atrás de um espírito excelente. Correr atrás de avançar na santificação. Quem sabia que a santificação tem vários graus? Quem sabia? Um sabia? Um sabia que a santificação tem vários... 2 sabia. Pois é, irmãos. 3 sabia? Pois bem, a santificação tem vários graus. E até você chegar ao grau de um espírito excelente, você precisa avançar, subir cada degrau. Alguém pode ver em você uma santificação, mas você sabe que é preciso mais, que você precisa avançar mais, você precisa subir mais. Você sabe que você ainda precisa vencer muito mais. Então, essa fidelidade a Deus é convidada a nós hoje. Daniel era fiel aos princípios de sua fé, mesmo quando as condições não lhe eram tão favoráveis, porque tinha confiança na infalível orientação do Pai Celeste. Para ele, amar e servir a Deus era o mais importante para a sua vida. Para Daniel, não importava se tinham alguns do seu povo que se rendeu aos encantos de Babilônia, que se rendeu aos encantos do mundo. Para Daniel, se Daniel estivesse aqui hoje, não interessava se há alguns que estão gostando do mundo ou querendo trazer o mundo até nós. Daniel resolveu não se contaminar. Então, para você, não importa quem está fazendo isso ou aquilo, ou até mesmo dentro da igreja, se estão fazendo isso ou aquilo. Não. Você tem que dar o primeiro passo e dizer, eu não vou me contaminar. Amém, igreja? Então, repita você, eu não vou me contaminar. Amém. Você sabia que quando você disse isso, o anjo de Deus passou e anotou isso? Porque agora ele vai ter que te ajudar nisso daí. Agora ele vai ter que vir com uma força maior para você não se contaminar. Primeiro, com o apetite. E já veremos o segundo. Sabemos que Daniel teve que enfrentar até mesmo a morte. E veja bem o que está escrito em Patriarcas e Profetas. Profetas e Reis, digo, na página 545. Da história do livramento de Daniel, podemos aprender que em tempos de provação e tristeza, os filhos de Deus devem ser precisamente o que eram quando suas perspectivas brilhavam de esperança e estavam cercados de tudo o que poderiam desejar. Daniel na cova dos leões foi o mesmo que esteve perante o rei. E ainda diz mais, um homem cujo coração se firme em Deus será na hora de sua maior prova, o mesmo que era na prosperidade, será o mesmo homem também na falta da prosperidade. Quando a luz e o favor de Deus e o do homem incidiram sobre ele, a fé alcança o invisível e se apega a realidades eternas. Daniel 1, de 5 a 9, está relatando a história ali que você bem conhece. Talvez você não saiba o que está relatado em Daniel. Mas está relatado que Daniel, ele foi convidado a comer o que não desejava. Isso está escrito em Daniel 1. Logo no começo de sua história já relata isso. Mas, porém, vejam bem. Ali diz que ele escolheu uma comida que você talvez não saiba o significado, mas eu tenho aqui a palavra no original como está escrito, e eu nunca mais esqueci quando eu fiz esse estudo, eu achei muito interessante.
Daniel 1, de 5 a 8. Diz a comida que Daniel pediu. Daniel disse assim, no verso 12, experimenta, te peço, os teus servos 10 dias, para que se nos deem legumes a comer e água a beber. A palavra, aqui está escrito legumes. Aí você vai pensar, peraí, ele só comeu legumes? Bebeu água? Mas a palavra no original é zeruim. No hebraico, que quer dizer sementes e frutos. Então, a palavra aqui, vejam bem, a palavra legumes, no hebraico é zeruim, sementes e frutos. Então, Daniel não comeu alface. Não era só verde. Daniel comeu sementes e frutos e água. Ou seja, que me desse o melhor para eu comer. E aí, a gente sabe o que ele alcançou. Irmãos, veja bem. Quando nós nos alimentamos tão errado, a ponto de estarmos com a nossa mente abarrotada de tantos estimulantes, e a televisão, o vídeo, o filme ajuda nesse estímulo, sua mente está o tempo todo querendo estímulos. Pensa você que você, ou seu filho, ou sua família, vai sentir vontade de ficar parado lendo a Bíblia? Isso daqui, irmãos, é parado. Uma mente estimulada, veja o perigo dos estimulantes. Os estimulantes incluem café, refrigerantes e muitos outros mais. Refrigerantes é o pior e é o mais consumido hoje em dia. Irmãos, esqueça a Coca-Cola. Coca-Cola nada mais é do que você urinar os seus ossos. Você sabia disso? Quem sabia disso? Quero ver as mãos. Quem não sabia, por favor, não beba este veneno. Então, queridos, todo esse estimulante nos atrapalha em quê? Na adoração. Porque a sua mente só quer estímulo. Você vem aqui, você vai sentir desejo de cantar um hino do inário? Não, você quer estímulo. Você quer música mais forte? Você quer música mais abalada? E aí, quando você passa perto de uma outra igreja, talvez, que a música seja mais abalada, você diz assim, opa, a música ali está boa. A bateria está boa. Porque sua mente quer estímulo. Então, esse é o perigo. Por isso que Daniel resolveu não se contaminar, para que Deus pudesse usar sua mente. Deus quer usar sua mente hoje. Deus quer usar você. Mas Ele precisa de uma reforma. Ele precisa de uma fidelidade. Ele precisa de algo a mais na sua vida. Irmãos, uma conduta irrepreensível é o segundo passo para nós hoje. É necessário uma conduta irrepreensível. Por que precisamos tanto disso? Para alcançar um espírito excelente. Notem no final do verso 4 de Daniel 6, que diz assim, e não se achava em Daniel nenhum erro ou culpa. Você já imaginou? Alguém procurar um erro ou culpa em você e não achar? Ela é irrepreensível. Não consigo achar um erro nela. Não consigo acusar essa pessoa. Este era Daniel. Esse era Daniel. Era um homem irrepreensível. E algo digno de louvor, tem um caráter impecável ao ponto de não poder ser acusado por mal algum. O caráter de Daniel é apresentado ao mundo como um silencioso exemplo do que a graça de Deus pode fazer aos homens caídos por natureza e corrompidos pelo pecado. O registro de sua vida nobre, abnegada, é um encorajamento para a nossa comum humanidade. Daí podemos engariar forças para sobremente resistir à tentação e firmemente, na graça da mansidão, permanecer ao lado
do direito sobre a mais severa prova. Conselho sobre o regime alimentar, página 31. Quantos já leram esse livro? Conselho sobre o regime alimentar. Querido, se você não leu, leia. É um apelo divino. Não podemos rejeitar algo que Deus se preocupou em te dar. Se Deus se preocupou em dar a Bíblia para você, leia a Bíblia. Se Deus se preocupou em dar o espírito de profecia para ele, é porque ele quer falar com você. Ele se preocupou, ele gastou tempo, ele enviou anjos para isso. A pessoa que escreveu, ela esteve preocupada em escrever o melhor para você. E veja que o terceiro ponto para alcançarmos um espírito excelente é vigiar no falar. Ter palavra, cumprir o acertado. Seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que disso passar vem de quem? Vem do maligno. Mateus 5,37. Falar a verdade e honrar o nome. Tem vão ser honrado o seu nome. Quando eu falo o seu nome, o que eu penso de você? Quando você fala o meu nome, o que você pensa de mim? Irmãos, isso é algo importante para sabermos. Porque um dia Daniel foi lembrado quando falou assim, ali está Daniel. O nome babilônico, que foi mudado. Mas veja bem o que aconteceu. Foi reconhecido como alguém diferente. Mas e aí, como está a sua conduta aqui? Como está a sua conduta lá fora? Como está a sua conduta diante de pessoas que não são do seu vínculo de amizade? Você é diferente? Você come diferente? Você vai numa pizzaria, você come diferente? Você comete o pecado da gula deixando que as pessoas falem mal de você? Vigiar no falar. Vigiar no honrar o próprio nome. Mais vale o bom nome do que há muitas riquezas. E o ser estimado é melhor que a prata e o ouro. Aonde está escrito isso, irmãos? Provérbios 22, 1. Mais vale um bom nome. Queremos ser lembrados com um bom nome. De pensar, aquela irmã? Conheço, é uma bênção. É assim que você tem que ser lembrado. E não como alguém diferente, como alguém que não presta, como alguém que não honra seus compromissos, sua palavra, como alguém que não consegue nunca chegar no horário, porque não consegue honrar o seu horário. Isso é muito sério, irmãos. Zelar pelo que é honesto. Daniel zelou pelos seus princípios. Daniel zelou pelos seus princípios. E aí, tem você zelado pelos seus princípios, querido? Mudou-se gerações. Não me interessa. Princípios não mudaram. Nunca mudarão. Deus nunca muda, nunca mudará. Não me interessa se a igreja mudou. Não me interessa o que mudou. Princípios não se mudam. Daniel nunca esqueceu dos seus princípios. Sabe, Daniel poderia pensar assim, peraí, agora eu estou em um lugar que eu posso fazer o que eu quiser. Não tem aqui os fariseus, os saduceus, os zeus. Não tem aqui os sacerdotes. O pastor não está aqui. Vou aproveitar a festa. Queridos, é decepcionante o que eu estou falando, sabe por quê? Porque por muito tempo eu trabalhei como fotógrafa. Não trabalho mais porque minhas filhas precisam mais de mim do que a fotografia. Mas o meu esposo trabalha com filmagem ainda. É triste você ir numa festa de crente e você vê pessoas dançando até lá embaixo, num funk gospel. Você vê uma balada completa. Não há nada de diferente no mundo. Não há nada de diferente nas festas cristãs que a gente vai, que a gente ia. As dancinhas até lá embaixo, as reboladinhas, são idênticas. Querido, o que é ceder ao princípio? Daniel estava em Babilônia.
Isso tem que te chamar a atenção. Estamos na Babilônia, na confusão de todos os tempos. A palavra Babilônia, para você que não sabe, é confusão. Então, toda essa Babilônia, Daniel disse o quê? Eu não vou me contaminar. Não interessa se o pastor está aqui. Não interessa se o ancião não está aqui. Eu não vou me contaminar. Querido, essa tem que ser a sua decisão. A preocupação de todos os tempos foi que as eras passassem, mas nunca os seus princípios. E o último de hoje para você saber como ter um espírito excelente é construir bons relacionamentos. No capítulo 6, diz que Daniel, pois, prosperava no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Daniel tinha bom relacionamento com eles. Veja que legal. Então você vai dizer, eu posso ter bons relacionamentos com todos? Sim. Mas você não pode se contaminar. Daniel construiu bons relacionamentos com todos e você sabe disso. Mas eu não posso ser igual. Lemos em Daniel 6:10 que Daniel, para terminar, tinha uma vida de oração. Daniel 6:10 diz que era seu costume orar. Em momentos bons, era costume orar. Em momentos maus, era costume orar. Em momentos de proibição de orar, é costume orar. Em momentos terríveis, é costume orar. Não interessa, é costume orar. Na página Grande Conflito, 338, diz o seguinte. Se você nunca leu esse livro, leia. É uma batalha espiritual ler esse livro. Diz assim, quando o professa o povo de Deus, estamos falando sobre contaminar e não se contaminar. Quando o professa o povo de Deus, se estiver unido com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com eles gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se torna o luxo da igreja, quando olhares para o futuro e esperam uma prosperidade temporal, o Senhor não virá. Temos muitos anos de prosperidade. Eis que virá o Senhor e acabará com suas esperanças. Queridos, o Senhor não quer te pegar desprevenido. Ele quer poder olhar para essa igreja e dizer assim, eis aqui os que têm o Espírito excelente. E quando Satanás vier e te condenar, sabe o que vai acontecer quando Satanás vier te condenar? Deus vai dizer assim, você nada tem a dizer do meu servo. Você nada tem a dizer da minha serva. Queridos, que o Senhor te abençoe e te guarde, para que você faça mudanças na sua vida. Porque não é tempo de fazermos pequenas mudanças. É tempo de fazer grandes mudanças e sermos abençoados por nosso Deus.